Oi, gente! Como vocês estão? Eu espero muito que vocês estejam bem, gente. Pra quem tá chegando agora, eu me chamo Tainá e sejam bem-vindos ao meu canal, ao nosso canal. E no vídeo de hoje, gente, eu deixei algumas perguntinhas na minha comunidade, né? Pra me fazer um vídeo respondendo as perguntas. E dentre essas perguntas, gente, teve uma pergunta que se destacou. Que assim, desde quando eu criei meu canal, gente, eu sabia que um dia alguém ia perguntar isso. Eu tinha muito assim, eu não queria tocar muito, né, nesse assunto, né? Então, tal que eu nunca falei pra vocês, e hoje eu vou falar o porquê, né, gente? Mas eu sabia que cedo ou tarde alguém ia fazer essa pergunta, né, gente? E hoje eu decidi vir aqui, sentar, abrir o meu coração pra vocês e falar, né, o porquê. Então, eu vou pegar aqui a pergunta na comunidade, né? E vou estar respondendo pra vocês, né? Lembrando, gente, que hoje eu vou responder só essa pergunta. Então, se você quiser fazer mais perguntas, vocês vão lá na minha comunidade, aqui mesmo no canal do YouTube, gente. Vocês entrem aí dentro do meu canal. Vai lá na comunidade e faz a pergunta lá, que depois eu vou estar respondendo as outras perguntas. Mas hoje esse vídeo, gente, é pra responder somente essa pergunta, né? Porque eu quero, né, falar pra vocês o motivo e tudo, tá, gente? Então vai ser só essa pergunta hoje. Então a pergunta é da Tayane Hot ou Hot, eu não sei dizer, né, gente, se é Hot ou Hot, mas é da Tayane. E ela falou, vou deixar mais uma perguntinha. Mas se não quiser responder, não tem problema não, só manda beijos, né? Ainda ela, assim, foi muito gentil, né, gente? E sim, eu vou estar respondendo também. Um beijo pra você, minha linda. Então a pergunta dela foi essa, gente. Queria saber por que seu esposo não trabalha fora ou você. Então, gente, eu sabia que uma hora ou outra, cedo ou tarde, alguém ia perguntar por que meu esposo não trabalha, por que eu não trabalho. E hoje eu resolvi vir falar pra vocês. Então, gente, o meu esposo não trabalha, gente, porque ele tem uma doença grave, tá, gente? Meu esposo tem uma doença grave, sabe? E eu também não posso trabalhar, gente, porque além de ser mãe, esposa, dona de casa, gente, eu cuido do meu esposo. Eu sou como uma cuidadora pra ele, gente, porque é uma doença que tem que ter atenção ali, redobrada, sabe, gente? Eu ajudo ele em tudo, sabe? Quando ele tá dando crises, né, dessa doença, então eu fico ajudando ele todo o tempo, sabe? Ali com ele, do lado dele. Então eu não posso trabalhar devido a isso, sabe, gente? E que doença é essa, gente? O nome dessa doença, gente, é anemia falciforme. Eu não sei se vocês têm essa doença ou tem algum parente que tem, mas só quem tem essa doença, a gente sabe o quão terrível e o quão sofrida é essa doença, gente. É um sofrimento pro resto da vida, né? E assim, gente, lembrando que tem várias pessoas que têm essa doença, só que varia, cada pessoa é diferente. Tem pessoas que têm os sintomas graves, tem pessoas que não têm os sintomas, só faz ali mesmo um acompanhamento diário ali, né, todo mês, rotinário ali, pra poder, né, fazer ali o acompanhamento, tratamento da doença, mas não tem alguns sintomas. E já tem os pacientes que têm os sintomas crônicos, os sintomas severos, que é o caso do meu esposo, tá, gente? Ele já tem aquele sintoma severo mesmo. Mas antes eu vou estar lendo aqui pra vocês, gente, pra vocês entenderem o que é a anemia falciforme. Lembrando que não é qualquer tipo de anemia, não é aquela anemia que você tem que comer, tomar ferro pra você sarar, não, gente. Essa anemia, ela é hereditária, ela é passada de pai para filho, tá? Anemia falciforme, ela é uma doença que não tem cura, tá, gente? Só tem mesmo tratamento pro resto da vida, mas ela não tem cura em si. E aí ela é passada de pai para filho. Aí você pode me perguntar, então o Paulo tem? Não, gente, o Paulo não tem. Por quê? Essa doença, ela é passada de pai para filho assim. No caso, meu esposo tem a doença, mas eu sou saudável. No caso, se eu tivesse o traço da doença ou a doença, o Paulo nasceria com a doença. Então, como meu esposo tem a doença e eu sou uma pessoa saudável, não tenho a doença, então o Paulo ele nasceu somente com o traço da doença, o traço da anemia falciforme, gente. Ou seja, o Paulo tem a vida normal, tá, dele, só que, gente, se ele casar com uma pessoa que tem a doença ou o traço da doença, o filho dele pode nascer com a doença, né? Porque, como eu falei, é passado de pai para filho, é um gene que é passado de pai para filho, gente. Então, o Paulo, ele pegou o traço dessa doença do pai dele, né? Mas ele não tem a doença, tá, gente? Porque eu não tenho o traço nem a doença, por isso que ele nasceu só com traço, tá? Mas aí eu vou estar falando pra vocês que tipo de doença é essa. E se depois vocês quiserem conhecer melhor, gente, tem vários vídeos no YouTube falando dessa doença, tem vários artigos no Google, se vocês quiserem estar pesquisando e olhando direito, tá, gente? Aqui, anemia falciforme. O que é anemia falciforme? Também conhecida como doença falciforme, a anemia falciforme é uma doença hereditária que causa anemia crônica e lesões na pele. Neste post vamos entender mais sobre esse assunto. O que é a anemia falciforme? Só no Brasil, a anemia falciforme atinge entre 25 mil e 50 mil pessoas, em especial a população afrodescendentes.
Em uma doença genética, e é uma doença genética hereditária, portanto não transmissível. A principal característica é a alteração dos glóbulos vermelhos, que deixam de ser arredondados e elásticos e adquirem um aspecto de foice, por isso o nome falciforme. Ou seja, a gente tem os glóbulos redondinhos e eles são elásticos. Já a pessoa com a doença falciforme, os glóbulos dela é no formato de uma foice, uma meia-lua, que isso impede a circulação do sangue. Ou seja, essas foices, gente, elas entopem os vasos sanguíneos, né? Então não tem circulação para os órgãos do corpo, não tem circulação para o corpo. Por isso que dá as dor severa, as lesões, as feridas na pele, tá, gente? Continuando aqui. Esse formato irregular dificulta a passagem do sangue por vasos pequenos, prejudicando a oxigenação dos tecidos. Isso pode causar a morte dos tecidos, fazendo com que surjam lesões de pele, que foi o que eu acabei de falar. Quais são os sintomas de anemia falciforme? Os principais sintomas da doença falciforme são fadiga intensa, palidez, cor amarelada na parte branca dos olhos, atraso no crescimento, ferida nas pernas, problemas neurológicos, cardiovasculares e pulmonares, anemia crônica, episódios de dor severa, principalmente nos braços, pernas, costas, devido à obstrução dos vasos sanguíneos. Ou seja, gente, quais são os sintomas que meu esposo tem? Ele sente muito cansaço, muita fadiga, gente. Ele tem palidez, né? Ele tem a cor dos olhos amarelada, a parte branca amarelada. Ele tem atraso no crescimento, gente. E devido a isso, gente, ele também tem as úlceras nas pernas, que são as feridas na perna. Então, meu esposo tem os dois pés, tem as úlceras, tá, gente? Já tem 15 anos que ele tem essas feridas. E essas feridas, gente, não cicatrizam, porque elas não são de fácil cicatrização. Ou seja, meu esposo tem 15 anos que faz curativo, né? Pra tentar cicatrizar, mas não cicatriza de jeito nenhum, gente. E aí ele faz os curativos constantes, 3 vezes na semana, que é pra evitar infecção, gente. Ele vai fazer o curativo, então tem toda a raspagem ali da pele pra tirar a pus, né? E aí fazer o curativo, né? Tem essa coisa pra não infeccionar, porque cicatrizar mesmo, gente, não cicatriza. Ou seja, é que nem a enfermeira falou pra ele, né? Antigamente ele fazia curativo e ele tinha muita vontade de cicatrizar tudo. E a enfermeira chegou pra ele e falou: Fernando, você tem que entender que essas feridas é pro resto da vida. Porque pode cicatrizar, mas pode voltar a abrir de novo. Ou seja, tem pessoas que nunca cicatrizam, ficam pro resto da vida fazendo curativo. Então você não pode se cobrar, né? Porque ele se cobrava muito, gente, das feridas fechar. Ele achava que não fechava por culpa dele, por alguma coisa que ele estivesse fazendo. E não, a enfermeira sentou com ele e conversou: Fernando, você tem que entender que essas feridas é pro resto da sua vida. Pode ser que feche? Pode, mas tem o perigo de voltar a abrir de novo, né? Falou pra ele. E realmente teve uma época aí que fechou um pouquinho, né, a ferida, só que no outro dia, na outra semana, já tava aberta de novo, gente. Ou seja, já tem 15 anos que ele faz esses curativos, né? E as feridas não se fecham, né? E ele tem a dor crônica, a anemia crônica, né, gente? Que é o quê? Episódios de dor severa, principalmente nos braços, pernas, costas, devido à obstrução dos vasos. Então, meu esposo sente muita dor severa, gente, que várias vezes ele tem que internar, tá? Ele faz muitas internações, ele toma transfusão de sangue, ele toma medicamento, gente, ele toma antibiótico constantemente, gente, para as feridas, para não ter infecção nas feridas, porque quando ele deixa de tomar os antibióticos, as feridas acabam infeccionando. Então ele toma antibiótico constantemente. Ele termina de tomar um antibiótico, ele já toma outro. Então os antibióticos que ele toma, gente, são azitromicina. A azitromicina a gente encontra nos postos de saúde. Tem vezes que a gente tem que comprar, porque não encontra. E ele toma mais 2 outros medicamentos, que é o levofloxacina, o ciprofloxacina, e esses a gente não encontra no posto, porque são comprados, gente. E cada remédio desse, quando ele vai comprar, ele tem que comprar para 15 dias, gente. E dá no valor de R$200. Então a gente tem que comprar, tem que. Eu passo no cartão mais ele, a gente divide em 2 vezes, porque ele não pode deixar de tomar esses medicamentos. E ele também toma, gente, esse medicamento aqui que se chama hidroxureia, que esse medicamento aqui é pro resto da vida, gente. Que esse medicamento, o que ele faz, gente? Ele diminui a amarelidão dos olhos, da pele, né? Ele diminui e também diminui as crises, gente, mas ele não evita as crises, ele só diminui, né, gente, porque mesmo assim tomando ele, meu esposo dá várias crises, né, mas depois que ele passou a tomar, ele diminuiu bastante as crises de dor, né. Esse medicamento aqui a gente pega na farmácia de alto custo, com receita médica, né, o médico passa, gente, porque esse medicamento é muito caro, gente. A gente não, se não tivesse na farmácia de alto custo, a gente não teria condição de comprar, porque só uma caixinha dessa aqui
custa mais de R$200. Esse aqui, como eu falei, pro resto da vida. Ele toma todos os dias, diariamente, um depois do almoço e outro depois da janta. Aí o outro aqui, gente, qual é a origem da anemia falciforme? Como eu falei, gente, o gene da anemia falciforme é transmitido pelos pais. Para ser portador da doença, o gene alterado deve ser transmitido pelo pai e pela mãe. Caso apenas um dos pais tenha transmitido o gene da anemia falciforme, o filho terá o traço da anemia falciforme. Ou seja, foi o caso do Paulo que eu falei pra vocês, né? Ou seja, a característica genética será passada para os descendentes, mas a doença não irá se manifestar e a pessoa viverá uma vida normal. A doença só se manifesta quando o gene falciforme é transmitido pelos dois pais, que foi o que eu falei, né, gente? No caso do meu irmão, no caso do meu esposo e das irmãs dele, gente, tanto o pai dele quanto a mãe dele tinham o traço da anemia falciforme. Os dois tinham traço e aí as 3 crianças, os 3 filhos nasceram com a doença, tá? Então aqui, como é o tratamento? A anemia falciforme ainda não tem cura e, portanto, é preciso focar no tratamento para evitar complicações. Pode ser uma doença hereditária e, por ser uma doença hereditária e possivelmente detectada logo após o nascimento por um meio de teste do pezinho, assim como outras doenças, quanto mais cedo o tratamento for iniciado, menores as chances de complicação e mais bem-sucedidos os tratamentos são. O tratamento da doença falciforme exige o acompanhamento de uma equipe de saúde multidisciplinar composta por médico, nutricionista, enfermeiro e outros profissionais que possam vir a ser necessários ao longo da vida. Esse acompanhamento ajuda a estabilizar a doença e melhorar a qualidade de vida do portador, né? Como eu falei pra vocês, né, gente? Meu esposo faz tratamento constantemente, tá? Ele tem todo esse tratamento aí. Então, gente, é uma doença, né, assim, que quem tem, gente, é terrível. Mas, gente, não são todas as pessoas que têm a doença, gente, que têm esses sintomas, tá? Tem pessoas que têm a doença falciforme, só que não tem esses sintomas severos, tá, gente? Existem 2 tipos da anemia falciforme, a mais leve e a mais complicada, que é a SS, que é a severa, que é a crônica, que é no caso do meu esposo. Ele possui todas essas coisas, né, gente? Dor muito forte, dor crônica nos ossos, na perna, nas articulações. Ele tem as feridas, né, as úlceras nos 2 pés, né, gente? Faz os curativos, né, toda semana. Por isso que às vezes quando eu gravo vídeo eu falo que meu esposo saiu, mas na verdade ele tá fazendo curativo, né, gente? Então ele faz todo esse curativo. E, gente, ele não pode fazer muito esforço, por isso que meu esposo não pode trabalhar, não tem como trabalhar. A gente já tentou trabalhar, gente. E todas as vezes que ele tenta trabalhar, gente, ele fica de cama, ele fica internado porque ele tem, as feridas crescem, ele fica com os pés inchados, ele fica mancando, porque meu esposo manca, né, gente? Ele fica mancando, ele fica com dor, gente, ele sente muita crise de dor. Então, toda vez ele vai ter que internar, ele fica internado no hospital, por causa que ele não aguenta, gente. Ele não pode fazer esforço, não aguenta fazer o esforço, né, gente? Por isso que ele não trabalha. E aí, gente, como eu falei, o governo dá muita atenção para essa doença, né? Eu e ele já tentamos várias vezes dar entrada em vários benefícios e sempre é negado pelo INSS. Inclusive, agora, gente, a gente tá na justiça e eu creio, gente, que esse pela justiça vai sair porque é um direito dele, gente. Porque ele não consegue trabalhar, só eu sei o que eu passo aqui com ele, gente. E assim, gente, pra quem acompanha a nossa história sabe, né, que eu falei que lá no começo, né, quem não viu o vídeo, gente, eu conto aqui como é que foi que eu conheci meu esposo. E lá eu conto, gente, que assim quando eu vi ele, que eu entrei dentro da igreja, o Senhor falou que ele era meu esposo, que eu cuidasse dele. E no momento eu não entendi, eu hoje cuida dele e hoje eu entendo o porquê que Deus me falou que cuida dele, gente. Por causa, devido a todos esses problemas, gente, só eu sei o que eu já passei com ele, a luta que a gente passa aqui. Pra vocês terem ideia, gente, já teve vezes aqui em casa que ele já sentiu muita dor forte mesmo, essas dor crônica mesmo, essas dor severas, gente, que eu passei foi a noite passando o ferro de passar roupa nas costas dele, gente. Eu peguei 2 toalhas, coloquei nas costas dele assim, liguei o ferro na tomada e passei por cima da toalha nas costas dele, tentando aquecer. Porque no tempo do frio, gente, é onde ele sente mais dor, mais crise. Eu não sei porquê, né, falar o porquê, mas só sei que todos os pacientes que têm anemia falciforme, que têm essas crises de dor, é no frio que ele sente mais dor, gente. Então tá que é no frio que as feridas pioram. Eu acho que no frio o sangue não circula muito, né, gente? Então ele sente mais dor. No frio é onde ele tem muita crise de dor.
E aí eu passei, gente, passar a noite todinha passando ali o ferro, botando bolsa de água quente. E ele indo direto pro chuveiro, gente, deixando o chuveiro bem quente. Então tal que nas costas dele tem várias queimaduras, cicatrizes de queimadura da água bem quente, fervendo mesmo, gente. Ele ali naquele sufoco da dor parar, sabe, gente, porque é uma dor forte. E meu esposo, ele é uma pessoa, gente, que ele é muito, muito forte, sabe? Ele aguenta. Mas quando ele começa a gritar, pode saber que tá terrível, gente. Aí quando ele começa a gritar, é quando a gente já corre pro hospital, sabe? Que não tem mais jeito. E aí é perigoso, né? A pessoa vir a falecer, dar uma parada cardiorrespiratória, né? Como eu li ali pra vocês, né, gente? E assim, ano passado meu esposo ia falecendo, né, gente? Mas Deus é fiel, que Deus ele esteve no barco com a gente. Ele deu uma crise muito forte, né? Foi a última crise que ele deu, foi agora ano passado. E, gente, foi muito forte. Ele saiu daqui gritando, a gente chamou os amigos da gente, né? O irmão Eltinho, que levou a gente pro hospital. E, gente, tava tão, assim, forte, ele gritando tanto, gente, que até o amigo da gente, que é o irmão Eltinho, até ele chorou, gente, tá? Eu tava chorando, ele tava chorando, porque ele tem um carinho muito grande pela gente, pelo meu esposo, né? E eu lembro que ele chorando lá no hospital também, sabe? Meu esposo vai morrer, meu esposo vai morrer. Eu só sei que a gente chegou lá, gente, aí meu esposo só foi piorando. Aí ele foi piorando, aí ele parou de andar, ele não conseguia andar mais por causa da dor forte. E ali, gente, eu pegava ele assim, sabe? Mesmo eu não tendo muita força, eu pegava ele assim nos braços, levantava ele, botava na cadeira de roda pra ele ir no banheiro. Ou se não, chamava alguém que tava acompanhando algum paciente lá, e aí a pessoa vinha, me ajudava a botar ele na cadeira de roda. Só que a gente não conseguiu ficar, né, assim, né, gente? Aí já botaram uma sonda nele. Gente, eu só sei que meu esposo não parou de respirar por ele mesmo, sabe? Aí tiveram que correr pro balão de oxigênio, a máscara lá de emergência, né, gente? Um balão de oxigênio lá, já foram botando nele. Ele ficou todo inchado, gente. Eu lembro que a enfermeira chegou lá pra colher o sangue dele aqui da artéria, que fica bem assim entre o quadril, né, gente? E aí, gente, ele tava todo inchado, gente. Eu lembro que eu só sabia chorar. E ele gritando, e ele com falta de ar, sabe, gente? Pronto, meu esposo vai morrer. Meu esposo vai morrer, só sei que foi um tempo, assim, ó, muito difícil, gente. Eu chorava, eu orava, eu ligava desesperado pra minha mãe. Mãe, meu esposo vai morrer, mãe. Faz oração, liguei pra todo mundo pra fazer oração. Eu vivia aflita, sabe, gente? E ele ficou lá quase um mês internado, gente. Graças a Deus ele se recuperou, né? E aí, devido, né, isso tudo, ele deu pneumonia, deu água no pulmão, porque, como eu falei, gente, a anemia falciforme, a pessoa tem muita, ela pode pegar muitas infecções, inclusive as virais, né, que são pneumonia, né? Pega uma gripe, aí já dá uma pneumonia. Então, por isso que nesse coronavírus agora a gente tá bem isolado, gente. A gente não vai na casa de parente de ninguém por causa disso, né, gente? Porque o médico dele mesmo falou pra ele se cuidar, porque se ele pegar, ele pode vir a morrer, a falecer, né? E aí a gente só mesmo vai pagar uma conta, vai no mercado e já chega em casa pronto, gente. Não sai mais pra lugar nenhum, sabe? E assim, gente, quando eu conheci ele, gente, ele não queria muito, sabe, me falar o que ele tinha, porque ele achava assim, gente, que se ele ficasse comigo, ele ia me prejudicar por causa da doença que ele tinha, sabe? Mas como Deus, gente, já tinha... Olha os gatos no telhado, gente, não liga não. Como Deus já tinha confirmado o nosso casamento, como Deus falou pra mim, gente, que ele seria o meu esposo, gente, eu falei pra ele que quando Deus fala, a gente tem que somente obedecer. E ele falava pra mim, não vou ter condição de te sustentar, de sustentar sua filha, porque eu tenho essa doença. Eu falava pra ele, nem que eu trabalhe, eu quero me casar com você, você é meu esposo, Deus mandou cuidar de você, gente. E eu lembro que no tempo eu recebi algumas críticas de pessoas dizendo, você vai se casar com um homem doente. E eu falava, vou sim, porque foi Deus que confirmou. E hoje, assim, às vezes ele fala, né, gente, que é doente e tudo, mas eu falo hoje pra ele, gente, que ele é uma pessoa doente, mesmo com toda essa doença, com toda a dificuldade, foi ele que me honrou, foi ele que cuidou de mim. Gente, eu nunca tive tudo isso que eu tenho hoje. Hoje eu tenho minha casinha, que quando a gente chegou aqui era só um barraquinho caindo nos pedaços, a gente começou do zero. Deus nos surpreendeu assim que a gente conseguiu aumentar a nossa casa pra cima, trocar todas as telhas. A gente conseguiu fazer mais um cômodo, tá, sabe, gente? Vocês viram aí, acompanharam que esse ano a gente conseguiu fazer o nosso banheiro, que até então era a única coisa que tava faltando fazer, reformar aqui. E a gente conseguiu. E, gente, pra quem acompanhou a história e sabe que quando eu casei com ele a gente não tinha nada. E a gente comprou
comprou todos os nossos móveis sem ter um tostão no bolso. Por quê, gente? Porque é Deus, quando Deus fala, Ele cumpre, gente. Então Deus confirmou, então Ele não nos deixou na mão, sabe, gente? Ele sempre supriu as nossas necessidades, como Ele tem feito até hoje. E é o que eu falo pra todo mundo, falo pra minha família, que Ele foi o doente que me honrou, que cuidou de mim, que hoje me levantou, gente. Porque Ele me levantou, assim, de uma tal forma. Quando eu conheci Ele, eu tava passando algo muito, assim, difícil na minha vida, e Ele me levantou, sabe, gente? Hoje eu tenho tudo aquilo que um dia eu sonhei, sabe? Eu tenho um guarda-roupa dos sonhos, eu tenho uma casinha dos sonhos, eu tenho meus filhos, gente. Isso pra mim já é muito, sabe, satisfatório, gente. Então eu não liguei, em momento nenhum eu liguei pra doença. Eu lembro que, assim, a gente tinha aquela amizade, ele falou pra mim, porque eu tenho um problema de saúde grave, tenho uma doença. E ele não quis me contar que doença que era. Até então eu nem sabia que doença era essa, nem sabia que essa doença existia, gente, pra vocês terem ideia, né? Eu sei que muitas pessoas nunca nem ouviram falar dessa doença, porque eu também era assim. E eu lembro, gente, que ele não me falou que doença é essa, mas eu lembro que quando eu tava lá no meu trabalho, eu falei pra Deus, Senhor, mesmo que for uma AIDS, eu quero que ele seja o meu esposo. Se o Senhor prometeu que ele fosse meu esposo, eu aceito, Senhor, porque eu aceitei, gente. Eu falei, botei no meu coração, podia ser a doença que fosse. Ele era o meu esposo e era a pessoa que eu queria casar, gente. E hoje é que nem eu falo pra vocês, gente. Hoje ele não pode trabalhar. Eu não posso trabalhar pra ficar cuidando dele, gente. Mas Deus sempre supriu as nossas necessidades. Deus nunca deixou faltar o pão de cada dia, gente. Deus sempre tem, assim, cuidado de nós, sabe, gente? E assim, né, a gente tá esperando essa causa aí na justiça, né, do benefício que a gente colocou na justiça. E eu creio que em nome de Jesus esse benefício vai sair, porque é um direito dele, né, gente. A irmã dele, gente, ela teve também complicação. No caso dela, a perna dela atrofiou, né, gente. Hoje ela anda de muleta, então essa foi a complicação, né, da irmã dele. E no caso dela, a complicação, né, além da dor severa e tudo, tem as úlceras nos pés, né, gente. Ele não consegue ficar o tempo todo em pé, ele não consegue fazer esforço. Então tá, gente, que meu esposo passa a maioria parte do tempo deitado com os pés pra cima. Ele bota assim as almofadas no sofá e com os pés pra cima, que já foi a enfermeira que indicou pra ele. Falou, Fernando, você tem que ficar de repouso com os pés pra cima. Porque toda vez que ele fica muito tempo em pé, gente, ou sentado, os pés dele incha, as feridas crescem, os pés dele dói, sabe, gente? Hoje mesmo a gente saiu pra resolver algumas coisas e quando a gente chegou em casa, gente, ele já chegou mancando. Ele já chegou com os pés doendo, sabe, gente? Então aí ele já chegou, já deitou, já colocou os pés pra cima, gente. E é assim, gente, a vida do meu esposo é difícil. Desde criança, gente, ele sempre, né, como eu falei, ele nasceu com essa doença, né, gente? É uma doença hereditária. E, gente, pra vocês terem ideia, aqui, ó, gente, é todo o prontuário dele. Não todo, gente, algum que a gente pegou, né, pra poder botar na justiça. Isso aqui, gente, ó, isso aqui, a vida do meu esposo se resume isso aqui, gente, ó. Isso aqui, tanto de protocolo de internação. Isso aqui é tudo de internação, tá, gente? Isso aqui é tudo de internação em hospitais, gente. Tudo com ele internou de pneumonia, internou com as feridas. Então é tudo isso aqui, ó. Gente, isso aqui tudo, ó. A gente teve que tirar, né? Fomos lá nos hospitais, lá pegando, tiramos as cópias pra poder botar na justiça, né, gente? E eu creio que em nome de Jesus esse benefício vai sair. E enquanto não sai, Deus tem nos sustentado, gente. Deus não tem deixado faltar nada. Sempre vem alguém, bate no portão, dá uma cesta básica, nos ajuda, sabe? Por enquanto que a gente não pode trabalhar. Porque assim, gente, antes da mãe dele falecer, ela ajudava muita gente. E aí, como a mãe dele teve o transplante de coração, ela teve muita complicação, ela precisava de alguém pra cuidar dela. E mesmo ele com todo esse problema, toda a dificuldade, ele sempre cuidou da mãe dele, gente. Teve várias vezes que ele saiu daqui pra levar a mãe dele pra fazer o tratamento dela de coração. E chegando lá, o médico dela tinha que passar um remédio pra ele, porque ele tava sentindo dor, crise severa. Então ele passou lá um remédio pra ele, sabe, gente? Ele chegava, nossa, ele saía daqui doendo, saía daqui com dor, chegava com dor, mas mesmo assim nunca deixou de cuidar da mãe dele, nunca deixou de levar ela pra onde que fosse, gente. Ele sempre foi, sabe, um bom filho, mesmo com toda essa dor, sabe, gente, saía daqui gritando de dor, mas ia levar a mãe dele, sabe, gente. E aí quando ela faleceu, gente, a gente ficou na mão, porque ela pagava pra ele, né, cuidar dela e tudo, também não só pra cuidar dela, mas pra ajudar a gente também, né, gente, que ela via a luta da gente. E aí, quando ela morreu, a gente ficou na mão, né, gente? Já tem quase 2 anos aí que ela faleceu.
E quase 2 anos que a gente tá aí nessa luta, nessa prova, mas eu creio que nossos dias de prova estão chegando ao fim, né, gente? E tem os tratamentos, né, gente? Ele vai fazer o tratamento todo mês no hospital, tem os curativos, né? E aí toma as transfusão de sangue, então a vida dele é essa, gente. Então ele não pode fazer muito esforço. A gente já tem, como eu falei, a gente já tentou trabalhar várias vezes. Então, tal quanto a gente fez o banheiro aqui em casa, meu esposo só vivia de cama, meu esposo só vivia deitado. Vocês viram que quem mais aparecia nos vídeos ajudando meu pai era eu, porque ele não conseguia. Quando meu pai saía, gente, ele deitava ali no sofá e ele ficava ali com dor, sabe? Tomava remédio, ficava de pé pra cima, ele ficava com tanta dor, gente, que eu ficava até assim. E eu trabalhava mais, eu nem deixava. Tinha dia que eu falava, não, amor, não pega nem esforço não, não pega nem esforço não, senão você vai sentir dor, sabe, gente? Mas eu só sei que, gente, que, assim, quando ele, hoje mesmo, ó, ainda agora ele tomou remédio, porque ele tá tendo essa semana, ele tá tendo as crises leves, que é as crises que pode ser tratada em casa. Só que quando, gente, dá febre, dá aquela crise forte mesmo, aí ele tem que correr pro hospital pra ser internado, né? Então, quando ele fala que tá sentindo dor, gente, meu coração já fica aflito. Porque eu já penso, meu esposo vai ter que internar, já fico com medo, né, gente? E a expectativa de vida de uma pessoa que tem anemia falciforme severa, gente, é de 40 a 50 anos. Eles dão essa expectativa de vida. Por que, gente, que é essa expectativa de vida? Porque devido a tanta crise, desde infância, crise, gente, quando ele dá essas crises, gente, os órgãos são lesionados. Então, os órgãos da pessoa por dentro estão tudo lesionado, o rim, o fígado, o coração, entendeu? Então pode dar doença cardiovascular, renal, gente. Então são propícios a todas essas doenças. Então eles dão essa né, expectativa de vida. Meu esposo hoje já tá com 41 anos e muitos médicos falaram pra mãe dele que ele não ia chegar nem aos 15 anos. E hoje, pra honra e glória do Senhor, ele tá com 41 anos e eu creio que ele vai ultrapassar essa expectativa de vida, que a gente vai ver nossos netinhos, a gente vai ver nossos filhos casando, sabe, gente? Porque ele é o homem que Deus me deu pra minha vida, né? É a pessoa que eu amo, assim, sabe, gente? Eu sou grata a Deus por ele, sabe? É a pessoa que me honrou, é a pessoa que cuida de mim, sabe, gente? Eu não me vejo sem ele. Eu oro todo dia, eu falo, Senhor, não deixa meu esposo morrer, sabe? Depois que veio esse coronavírus, eu oro, eu falo assim, Senhor, não deixa que meu esposo pegue isso, não deixa que meu esposo morra, sabe? Gente, eu não consigo mais me ver sem ele, sabe? Assim, eu sei que eu vou sentir muita falta, sabe, gente? Eu não gosto nem de pensar, gente. Eu não gosto nem de pensar, sabe? Porque, como eu falei, foi o homem que Deus me deu, sabe, gente? E não só eu cuido dele, como ele cuida de mim, sabe? Eu também tenho meus problemas e ele, mesmo com o problema dele, ele cuida de mim, sabe? E assim, gente, eu fico com muito medo, sabe? Eu quero que ele veja nosso filho crescendo, nossos filhos crescendo, nossos netinhos, sabe? Então toda vez que ele dá uma crise, que ele dá uma dor, que ele tem que ser internado, gente, é um sufoco pra mim, é uma dor pra mim, sabe? Quando ele tava internado, a última vez que ele internou, que foi ano passado, agora foi no finalzinho do ano passado, gente, que ele quase morreu. Nossa, eu vivia chorando, eu vivia desesperado, gritava, falava, Senhor, não aguento mais, Senhor, não deixa meu esposo morrer não, meu Deus, pelo amor de Deus. Gente, pra vocês terem ideia, eu dormi foi no chão do hospital, sabe, porque eu tava com tanta dor de estar ali pegando ele, segurando e tudo, correndo pra cima e pra baixo, gente, que eu dormi, não tinha nada, não tinha cadeira pra me sentar, não tinha nada, o hospital tava lotado, só sei que eu peguei minha blusa de frio, coloquei no chão e deitei em cima. E toda hora ali acordando, vendo se ele tá bem, vendo se ele tava respirando, né? Por causa que ele tava no balão de oxigênio, né, gente? E assim, gente, é muito difícil. Eu vinha pra casa chorando dentro dos ônibus, né? Porque eu vinha pra poder dormir um pouco, né? Alguém ia lá ficar com ele e eu vinha pra poder dormir um pouco, pra poder ficar com o Paulo que mamava no peito ainda. E aí, gente, eu vinha chorando nos ônibus, as pessoas olhavam pra mim, não entendiam o motivo de eu estar chorando, chegava aqui chorando, sabe, amargurada, e eu falava, Senhor, não leva meu esposo, Senhor, não deixa meu esposo morrer, Senhor, não posso ficar sem meu esposo, sabe, gente? Porque eu penso assim, o que vai ser da minha vida se ele falecer, sabe? Ah, gente, eu não gosto, eu não quero me ver sem meu esposo, sabe? Eu amo meu esposo, assim, eu sou grata a Deus pelo meu esposo, foi o esposo que Deus me deu, gente, foi o esposo que me honrou, como eu falei pra vocês, e a gente já passou por tantas coisas, por tanta luta, até hoje a gente passa por tanta luta, gente, mas é a pessoa que tá do meu lado, sabe? É a pessoa que eu tô do lado dele, é a pessoa que me honrou, sabe, gente? E a gente passa pelas lutas dando glória a Deus. Tem dia que tem arroz e feijão? Tem, mas a gente passa dando glória a Deus, sabe, gente? E é assim que a gente vai vivendo, sabe? Eu creio que Deus vai nos honrar. Eu falo pro meu esposo sempre foi uma pessoa assim, sabe, gente? Temente a Deus, sabe? Sempre fez as coisas certas. E eu falo assim pra ele, eu falo que essa prova vai passar, que essa luta vai passar, que isso é só aprovação e a nossa vitória vai ser muito grande, né?
E aí, gente, assim, a nossa vida é essa, né? A gente não pode trabalhar agora, ele não pode trabalhar por causa dessa doença, eu não posso trabalhar porque eu cuido dele, né? E a gente vai vivendo, gente, de fé em fé, assim, mas eu já falei pra ele que se ele tem essa doença, é porque Deus tem um propósito na vida dele. Deus poderia curar ele? Podia, né? Mas Deus tem um propósito na vida dele, então a gente somente tem que agradecer que ele tem o fôlego de vida, que ele tá vivo, né, gente? E agradecer por tudo que Deus tem feito na nossa vida, porque o principal Deus não tem deixado faltar, que é o nosso pão de cada dia, né? E é isso, gente, assim, eu amo meu esposo, eu agradeço a Deus todos os dias pela vida do meu esposo, sabe? Eu agradeço por tudo que ele tem feito na nossa vida. A gente só tem 4 anos de casado, mas nesses 4 anos a gente já passou tanta coisa juntos e a gente já conquistou tantas coisas juntos, gente, que eu somente agradeço a Deus. Eu digo que é a pessoa certa pra mim. Deus não errou em me dar ele, sabe? Deus sempre, desde o começo, sempre confirmou a nossa história. Se você não assistiu os vídeos, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês ir lá e acompanhar a nossa história. E hoje eu entendo, gente, quando Deus falou comigo, cuida dele. Então, é por isso que a gente não pode estar trabalhando, né? Eu quis vir responder essa pergunta pra vocês, abrir o meu coração, né? E foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus, na paz do Senhor Jesus Cristo. Um super beijão e tchau!